Olá, como vai você? Tudo bom? Gostaria hoje de fazer algumas reflexões sobre a questão do sentido da vida, o sentido que outro dia vi um livro e estava escrito assim, a busca do significado. Errado, porque significado é uma coisa, sentido é outra coisa. Tá? Significado tem uma perspectiva mais lacaniana do significado gramatical de uma palavra, de um conceito, alguma coisa assim. Sentido é algo que a gente nem busca. Sentido é algo inerente ao ser humano e a gente tende para ele inconscientemente, às vezes, não é? E às vezes conscientemente, claro. Então nós temos um sentido que é o sentido buscado, o sentido que a gente procura. Esse sentido que a gente procura, às vezes, é condicionado culturalmente. Às vezes a cultura cria uma moda e você vai em busca de um sentido, e essa busca do sentido passa a ser uma coisa meio compulsiva, como eu tenho visto em algumas escolas, em alguns autores que trabalham com a questão da logoterapia. Né? Então tem um sentido que é o sentido imposto pela cultura, pela educação. Né? Este sentido, que é cultural, não nos interessa para a logoterapia, porque ele é um sentido condicionado. O sentido ao qual Frankl se refere é o sentido mais dentro de uma visão buberiana, Martin Buber. Este sentido, da mesma forma que o amor, nós não buscamos, nós encontramos por acaso, né? Na medida que a gente caminha, na medida que a gente vai. Né? Então claro que existe um clamor interno, mas esse clamor também não é inato, não é? É algo que faz com que a gente só tenha paz na medida que a gente caminha na direção de um sentido. Aí, então, ele é condicionado, ele é uma coisa imposta, não é uma coisa livre, mas uma liberdade que também essa liberdade, na medida que eu reflito a respeito dela, ela desaparece, como gelo na areia quente. Liberdade não é algo que se cria, é algo que a gente encontra, né? Não é aquela coisa revolucionária que você arrebenta tudo para ser livre. Isso às vezes é rebeldia. A liberdade que traz paz e que traz sentido é uma tendência muito pacífica e muito humana da criatura humana na direção de algo que a pacifica, mas que é algo que ela não precisa fazer esforços para encontrar. É como o amor. Se você tem que fazer muito esforço para entender e amar uma pessoa, é porque ela não é amada. Isso não é amor. Agora, quando você está perto da pessoa e a presença dela irradia para você algo muito lindo, muito gostoso e muito espontâneo, sem que você faça nenhum esforço, isto sim
é o amor que nos interessa. Então nós temos também uma espécie de fé natural, né? Uma fé natural no sentido que é o que diferencia o humano de todos os demais seres. Então existe uma fé, e essa fé ela é sempre fé em algum sentido, embora a gente não saiba, mas ela é uma fé em algum sentido, que é uma fé natural. Ok? Existe uma outra fé que é uma fé escravizada, que é essa fé que os religiosos católicos tentaram impor sobre os índios quando vieram descobrir as Américas, por exemplo, né? Então essa fé escrava, ela não é fé, ela é uma imposição, ela é uma escravização. Não tem sentido nenhum, ela só tem sentido quando ela é buscada por um apelo das nossas almas espontaneamente. Por exemplo, como se fosse uma inspiração, se nós podemos usar essa palavra, do Espírito Santo, de um Espírito Santo. Não gosto de confundir coisas religiosas, trazer coisas religiosas para a logoterapia, porque isso é uma grande peste, né? Nós temos agora, né? Um monte de gente falando de uma fé religiosa imposta no meio, misturado no meio da logoterapia. Frankl não queria isso. Tá? Num texto chamado A Deguruficação da Logoterapia, que foi uma palestra que ele deu num congresso, que inclusive eu estava lá, ele fala disso muito claramente. Eu tenho traduzido, se alguém quiser, posso mandar. Então nós temos uma fé natural, temos uma fé escravizada, que é aquela fé que se impõe, que aí não é fé, ela é crença. Crença e fé são coisas diferentes, ok? Fé é uma coisa que nasce com o indivíduo, não tem como ser criada, não tem como ser incrementada, não tem como fazer um curso e um treinamento para se ter mais fé. Fé é algo natural do humano, que uma hora posso conversar com vocês sobre a questão das heranças que nós temos dos nossos ancestrais, coisas que Jung e que o Ivan Borsmeninag trabalhou. Ok? A fé escravizada, que é, na verdade, uma crença, que a gente chama de fé, mas que é crença, e a fé imposta. E na verdade, amigo e amiga, tudo isso é o que eu tenho chamado de uma convergência. Existe uma convergência dos humanos, de um jeito ou de outro, com uma fé associada a um credo religioso ou não, mas é sempre uma convergência na direção de algo muito maior, né? Porque como isso é diferente de pessoa para pessoa, o questionamento que o Frankl tinha era um questionamento quanto ao valor do sistêmico, porque no sistêmico a responsabilidade ficava diluída. Ele acreditava em uma coisa individual do sujeito em relação a um destino, a algo que tivesse sentido para ele. Só que, embora isso fosse algo individual, em outro nível isso tem um impacto nas relações entre as pessoas e reflete na questão do amor. Então, aqui, este sentido, essa fé, essa coisa, ela é uma espécie de convergência do humano como espécie, da humanidade como espécie, rumo a um destino. Não é? Então nós temos uma convergência, nós convergimos, caminhamos todos para um mesmo ponto, que é o que lá na frente
Já quase no fim da vida, ele menciona como monantropismo. Então, uma busca que não é imposta, mas como um apelo exclusivamente humano, de busca de um único Deus, de uma única verdade, de um único amor, de uma única felicidade, que é claro, ela é sentida de pessoa para pessoa, de forma diferente, mas que é a mesma coisa diluída num destino que é para onde nós caminhamos, que é para onde o Teilhard de Chardin acreditava que nós caminhávamos como espécie humana. O que ele chamava de evolução era a evolução rumo a um sentido de perfeição, de cura e de perfeição. E se nós evoluímos, evolução é caminhar rumo a uma perfeição. E o que seria essa perfeição se ela não fosse Deus? É Deus. Ela é a única perfeição para a qual nós caminhamos, que é Deus. Mas nós não podemos usar muito essa palavra como um cunho religioso, então vamos pensar nisso como uma transcendência, né? Como algo que está além de nós, mas que é essa perfeição. Convergência. Nós convergimos juntos, como um grupo, como comunidade, como uma unidade ungida por um amor, porque queremos a mesma coisa, tendemos para uma mesma coisa, que é a felicidade, a salvação humana, que para aqueles, tem alguns que acreditam em destino, mas a palavra destino, ela só se nós pensássemos em termos de um destino ignorado. Quando nós vemos agora as guerras acontecendo, sabemos que isso tem um destino, que esse destino nós sabemos qual é não, e que é um destino ignorado, que não é escolhido. Ele, de alguma forma, sobretudo para as vítimas, ela não é algo escolhido. Em algumas escolas psicológicas dizem que sim, que é escolhido sim. Né? Para a escola do contextualismo de Nagy, sim, ela é uma escolha. Nem bala perdida existiria. Né? Que nós caminhamos na direção dessa bala perdida. Ela não é tão perdida assim. Então nós temos um destino, uma destinação, que às vezes é uma coisa imposta, e temos o sentido. O sentido é bem como se fosse o sentido de trânsito. Nós estamos caminhando na direção de alguma coisa que nós escolhemos, que nós sabemos para onde queremos ir. Isso é sentido. Um sentido que é o sentido da nossa humanidade, cada vez maior, e que é uma coisa demorada. Esse sentido, ele não é coletivo, não é um sentido de rebanho, não é? Como Nietzsche dizia no livro Anticristo, por exemplo, dizia, né? Mas é um sentido pessoal, é um sentido pessoal, é uma coisa de cada pessoa. E quando ele se torna um sentido de uma massa, um sentido coletivo, buscando esse fim, isso vai acontecer um dia no futuro. É uma utopia que Teilhard de Chardin colocava lá atrás, né? Essa busca da santidade, da perfeição, né? E aí então nós estamos diante daquilo que é o monantropismo. Mas é algo sobre o que não queremos falar agora. Falaremos depois. Um grande abraço. Eu sou José Carlos, sou psicoterapeuta. Eu estive em contato com o Viktor Frankl
desde 1978, quando escrevi para ele, e ele me respondeu e me assustou com a resposta, né? Ele viria ao Rio de Janeiro no Congresso Mundial de Psicoterapia, mas ele estava com uma doença, né? Lúpus, sempre teve lúpus, e aí teve uma época que ele não conseguia viajar, e ele tinha dito que vinha. Depois ele mandou uma correspondência para mim dizendo: eu não vou agora, mas vou daqui a 4 anos ao Brasil. Em 1984, ele veio a Porto Alegre, né? Eu estou com o Frank, eu passei a esse contato, que não era assíduo, porque era uma celebridade muito ocupada, mas eu via o Viktor Frankl de vez em quando nas conferências A Evolução da Psicoterapia, organizado nos Estados Unidos, e também em correspondências, que eu tenho algumas colocadas, divulgadas no meu Facebook e também no Instagram. Ok? Muito obrigado pelo contato.